Hoje nós vamos conversar com o neuropsicólogo Sérgio Marçal. Ele é responsável também pela saúde mental na Secretaria de Saúde da cidade de Uberaba. Sérgio, tudo bem? Eu gostaria de começar perguntando para você, nesse mês de setembro amarelo, nós temos um grande problema mundial, né, que é o suicídio, né, que também infelizmente a gente tem que abordar esse assunto, né, ele é causado principalmente por problemas também de saúde mental. Eu queria que você começasse falando para as pessoas, desmistificando um pouco essa questão da saúde mental. Com certeza, nós somos uma sociedade que sofre. O sofrimento, ele é natural da condição humana, todavia o adoecimento é evitável se houver cuidado. O suicídio nada mais é do que a expressão do extremo do sofrimento, da desistência, do insuportável em relação a uma dor invisível, uma dor que ninguém enxerga. O suicídio é a desistência diante de uma dor muitas vezes solitária, não tratada, que se arrastou, que geralmente vem de quadros principalmente depressivos, onde a pessoa já não enxerga mais perspectivas a respeito de possibilidade de melhora e de uma vida com mais vida, quando ela já cansou de suportar a vida e a dor e de apenas estar vivo, sobrevivendo, mas sem vida em si. E no caso, existe uma forma da gente lutar contra isso, no caso, buscar ajuda? Como que a pessoa que começa a sentir esses sintomas pode buscar ajuda? Com certeza. No caso do suicídio e da depressão grave, os sintomas não são um fim em si. Há um escalonamento desse sofrimento de sintomas isolados inicialmente que vão aumentando em frequência e intensidade e vão limitando cada vez mais a pessoa. Começa com alterações discretas de sono, insônia ou excesso de sono, de apetite, comer demais ou comer de menos, isolamento social, vontade de ficar sozinho, de não ver ninguém, humor irritado ou deprimido. Isso vai aumentando. Se a gente percebe esses sinais e se eles estão aumentando e você não está conseguindo gerenciar isso sozinho, é o momento de procurar o tratamento. Porque como qualquer doença, se houver o tratamento adequado, há controle dos sintomas, qualidade de vida e vida normal. É preciso só quebrar o estigma de falar sobre isso e entender que isso é totalmente natural se a gente cuidar do modo adequado. Não sofra sozinho com a sua dor. Todas as unidades básicas de saúde de Uberaba possuem equipes capacitadas para acolhimento e referência de cuidado em psicologia. Além disso, ambulatórios de saúde mental e CAPS, Centros de Atenção Psicossocial, para pessoas com transtornos graves. Todos com atendimento em demanda espontânea. Procure ajuda, estabilize o seu sofrimento e construa qualidade de vida. O CAPS Dr. Inácio Ferreira, que está localizado no bairro Josa Bernardino 2, é um centro de atendimento psicossocial. Bom, o CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, ele atende pessoas acima de 18 anos com transtorno mental psiquiátrico grave e persistente. O CAPS é um serviço municipal de porta aberta. Isso significa que a pessoa não necessariamente precisa de encaminhamento para ser atendido aqui. Nós atendemos demanda espontânea, todas as pessoas que chegam, né, com depressão, com sofrimento psíquico, aqui no CAPS, ela é acolhida por um técnico, onde é iniciado uma avaliação para verificar se ela tem elegibilidade para tratamento no CAPS, que é transtorno mental grave e persistente, ou encaminhamos para a rede, atenção básica, que faz os atendimentos, né, da saúde mental, os casos mais leves, e os casos mais moderados, que são encaminhados para o CIAP, que é o ambulatório municipal também. O tratamento envolve muita atenção e um trabalho de terapia ocupacional também. Nesse decorrer desses anos todos que eu tenho na saúde mental, muitas coisas que eu faço com novos pacientes foi coisas que eu aprendi com os próprios pacientes, porque a faculdade ela não ensina você a fazer um artesanato, você tem que ir se virando, né? Porque o artesanato ele é um elo para você se aproximar do paciente e o paciente de você, para você ter um resultado melhor. Iniciou o CAPS, a gente tinha o quê? 30 pacientes, né? Seria o quê? 20 pacientes por período. Hoje nós temos 80 pacientes por período. Então, cada dia, todo dia entra paciente novo no CAPS. Dona Zulmira participa da terapia com sua filha e relata como é prazeroso o momento que aproxima as duas.
Eu acho muito bom, porque aqui é um lugar que a gente é bom até para mim, né? Que além de ser bom para ela, é bom para mim também, que eu estou acompanhando. Toda segunda-feira a gente está aqui. E ela já melhorou muito, muito mesmo, depois que a gente está fazendo acompanhamento aqui. Me fala uma coisa, você está gostando de fazer trabalho manual aqui? Tô gostando, achando ótimo. Você acha que melhorou um pouquinho para você? A questão de ansiedade, algum problema assim mais sentimental que você tinha, está melhorando? Tá melhorando muito. E você gosta de fazer o quê? Tudo, de tudo um pouco. O que você está fazendo agora aqui? Eu tô fazendo as bonequinhas, sainha das bonecas. Essas bonecas vai ficar bonita, hein? Eu creio que sim. E o ambiente positivo e saudável é embalado com música também. Ô Romero, que lindo! Você está se sentindo bem fazendo tratamento aqui no CAPS? Demais, demais. Para mim, tudo, ultimamente, depois que eu perdi minha mãe, já tem 4 anos e pouco, é meu porto seguro. Já teve dia de eu vir todos os dias para me firmar em alguma coisa, porque a cabeça já não estava, né, já não é muito boa. Porque eu tenho problema em Deus de criança, que eu bati de bicicleta, já bati de moto, tem muito problema. O problema é que não falta, agora o negócio é solução, né? E o CAPS é a minha solução. Agora que eu estou conseguindo, porque eu estou sozinho, com a ajuda do CAPS, de tudo, terapia ocupacional, que eu sempre gostei de artesanato, essas coisas, só que eu sou muito acumulador. Então, essas pessoas que acumulam, sofrem demais, porque eu era largado. Depois passei de largado, de não ligar para nada, para acumulador. E não adianta você ir para um lado e para o outro e não se encontrar. Então, procurar os CAPS, igual agora está tão bom, o governo ajudando todo mundo, que ele pode, né? Eu mesmo, se não fosse o governo atual, eu estaria para baixo, né? Porque se você não tiver uma compreensão, principalmente de psicólogo, de uma terapia bem feita, e do remédio a hora que precisa, porque se você não precisar também, não adianta ficar tomando. Você tem que procurar o caminho certo. Aí quem que vai, você tem que perguntar assim, no caso da gente que tem problema, que, né, tem os limites tudo, e às vezes passa do limite, procurar o limite certo, se reencontrar, procurar um caminho de ajudar as pessoas. Igual aqui, ó, a gente é tudo irmão, tudo a mesma coisa, não tem nem melhor, nem preto, nem branco, nem rico, nem pobre. A gente é tudo igual. Então, se você não procurar de problema, eu quero a solução. Sendo a solução, e o CAPS para mim é a solução, só isso. No caso, se a gente for pensar em algumas doenças, né, que acometem as pessoas, às vezes são silenciosas, né? Como, por exemplo, a questão da depressão, ela não começa de repente, né? Ela vem escalonada, né? E a questão da ansiedade também, né? E pode desencadear doenças como, por exemplo, o burnout. Sim. Tem um paciente que me diz que se a depressão sangrasse, talvez ela seria mais vista e mais respeitada e tratada, porque ainda é posta num lugar moral de fraqueza, né? E qualquer quadro grave, a depressão grave, o burnout, que é o esgotamento completo, não começa do nada. Se a pessoa sente que o sono não descansa, que ela está sempre cansada, sempre estressada, que qualquer questão simples se torna complexa, que ela não consegue mais, que falta energia para tudo, aquela astenia, aquela debilidade generalizada, psíquica e física, chegando a ter sintomas físicos como fadiga muscular, problemas estomacais, alterações de sono, funções intestinais prejudicadas, é hora de procurar ajuda. O burnout é o esgotamento absoluto físico e psíquico, aquela condição em que uma gota d'água num copo cheio transborda, mas como você bem disse, ele não é um fim em si, ele vai sendo construído, por isso é necessário que a gente perceba esses sintomas e quebre esse ciclo, saia dessa espiral que vai ficando cada vez maior. Eu gostaria que você abordasse um pouquinho agora em relação à questão de outras doenças mais sérias, né? Por exemplo, existem pessoas que são esquizofrênicas, pessoas que têm problemas mais graves. A gente sabe que é questão genética, né? Mas existe alguma coisa que pode desencadear isso? Sim.
Como qualquer doença, como uma hipertensão, um câncer, por exemplo, para tentar ser didático, o componente genético ele favorece que a pessoa tenha aquela doença, todavia ele não determina. Os hábitos, os fatores de vida, aquilo que a pessoa vivencia, é que fazem desenvolver ou iniciar o curso da doença. Traumas e violências profundas, questões importantes de abandono na infância, violência psicológica, privações prolongadas, estresses prolongados, eventos negativos como acidentes, assaltos, tudo isso vai gatilhar o desenvolvimento da doença. Então, é preciso estar atento aos sintomas, ao instante em que eles passam a implicar na qualidade de vida e na rotina de atividades de vida diária, ele começa a interditar a pessoa naquelas atividades que tradicionalmente ela fazia, naturalmente ela passa a não conseguir, então é preciso estar atento a isso. Isso vale para a depressão, vale para o burnout, que é o esgotamento, vale para a ansiedade e suas variações, como a ansiedade generalizada, pânico, e mesmo para as formas mais graves incapacitantes, como a esquizofrenia e os demais transtornos de humor, a exemplo do transtorno bipolar. Sérgio, fala para mim então, como é que as pessoas no entorno, né, da pessoa que sofre, né, o que elas podem fazer? Porque também existe o sofrimento familiar, o sofrimento dos amigos, né? Sem dúvida. A família é a base de constituição de qualquer pessoa, né? O que nós somos hoje foi apresentado por alguém. Desde os primeiros passos, a nominar objetos, a compreender o mundo, alguém nos apresentou a noção de certo e errado, de pode e não pode, nos protegeu para que a gente estivesse pronto para dar conta da vida. E a família acaba sofrendo junto e adoecendo também. Inclusive, muitas vezes é a família que percebe os sinais e sintomas que muitas vezes o próprio paciente não percebe. Então, a família é essencial no sentido de acolhimento e de estar junto incondicionalmente. Todavia, muitas vezes a família não consegue, ela adoece junto, ela julga. É essencial que a família também procure suporte para poder conseguir estar com aquele paciente, porque ela absorve essa carga de sofrimento. Imaginemos um exemplo de uma pessoa com câncer. Você vê alguém que você ama caminhando para o fim, definhando, não é simples. Assim como também ver alguém que você ama desorganizado e cada vez mais fora do mundo, não é simples. Então a família precisa procurar se cuidar para poder conseguir também estar inteira, estar ao lado dessa pessoa que sofre. Para isso nós temos aí o cuidado especializado nas diversas áreas da saúde para oferecer esse suporte e ajudar a gente a caminhar com esperança. Não perder a esperança e entender que qualquer condição de saúde compensa, ou seja, se equilibra, se tratada corretamente. Ok, eu gostaria que você deixasse, então, agora uma mensagem para as pessoas, né? Ou aquelas que estão sofrendo, ou aquelas pessoas que estão vendo o sofrimento. Eu vou começar citando um poeta moçambicano, Mia Couto, que ele diz que é preciso falar de esperança todos os dias para que não se esqueça que ela existe. Eu noto, durante esses 20 anos de clínica da saúde mental, que nós temos nos tornado uma sociedade doente de esperança. Uma sociedade que faz muito, mas faz muito sem sentido. É preciso que a gente encontre um porquê estar aqui. Todos nós vamos cumprir agendas e fazer coisas que às vezes a gente não gostaria de fazer, mas o que te define como sujeito e faz sentido para o seu coração? E muito mais do que isso, não se esquecer que tudo que é vivo precisa de cuidado para manter-se vivo e bem. E viver é muito diferente de estar vivo ou sobreviver. Então, procurar a sua vida, procurar aquilo que faz sentido para você. E eu fecho lembrando de Freud, quando Freud diz que nós precisamos amar para não adoecer. E amplio isso dizendo que amar e ser amado, cuidar e ser cuidado, são formas da gente se pôr na vida, dar sentido para a vida e existir. Então, procure o cuidado, não se isole na sua dor. A impotência, a solidão em relação à própria dor aumenta o quadro e tira perspectivas. Então, sempre com cuidado, com esperança, com afeto e sonhos, para a vida ter sentido e não ser só sobrevivência ou suportamento.